Não adianta fazer projetos, os projetos nunca dão certo. Você tem que saber exatamente o que você quer alcançar. Isso é o que se diz sabedoria. Metas claras. Crescer nos valores. Com motivação. Cheio de novas possibilidades. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Força de motivação. Que talvez não seja ensinado nas escolas. E parar de querer competir. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Melhorar. Você tem algo que pode melhorar? Esse podcast foi feito especificamente para as pessoas que querem melhorar um pouquinho a cada dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É o nosso lema. E hoje estamos aqui com essas duas pessoas ilustres, cada uma com seu profissionalismo, com a sua experiência de vida, e tem muito a agregar valor nesse primeiro podcast nosso. Meu nome é Tamara. Eu sou a Marta. E eu sou o Rogério. E juntos aqui hoje vamos trazer 3 coisas importantíssimas, um tripé, para que a gente possa ter uma vida de realizações. Tamara vai trazer o tema sobre objetivos e ter metas claras na nossa vida para ter realizações. Marta Chaves. Eu entro na parte que a gente focar no sentido do ser, no sentido do fazer, né? Sentido, dar sentido a todo esse tripé que é o ser, o fazer e o querer. E o querer. Né? O querer, o fazer e o dar sentido. E eu trago a ideia de que é preciso a gente amar o conhecimento. Isso é o que se diz sabedoria. A gente precisa primeiro, como tudo foi criado primeiramente na mente de alguém e depois foi externalizado na parte física, por exemplo, essa mesa primeiro nasceu na mente de alguém, a partir daí ele criou um projeto e fez. Então primeiro a gente ter o conhecimento, ter isso na mente que a gente precisa conhecer para errar menos e para conseguir chegar mais rápido com melhores resultados. O desejo, né, Tamara vai falar sobre o desejo do fazer. Pronto, né? Muitas vezes a gente está, né, com muitos sentimentos e emoções, né? A gente deseja, idealiza algo para a nossa vida. Aí chega um momento que a gente não sabe qual é o caminho, né? A gente fica ou desmotivado ou meio que, talvez que patinando, né? Sem a gente saber muito bem para onde ir, para onde ir para realizar esse algo que a gente quer alcançar, né? Então, é necessário que a gente use essa força de motivação, de sentimentos, de emoções para ter um plano objetivo, um plano com metas claras, é o que eu gosto, assim, sabe? Que quando eu comecei a estudar intervenção ABA para crianças com TEA, é algo que a ciência traz muito, quando você tem que ter um objetivo claro, você tem que saber exatamente o que você quer alcançar. Aí, a partir de você ter aquele objetivo amplo, você sabe onde você quer chegar. Você pega esse objetivo e divide ele em pequenos objetivos, para que você vá alcançando um pequeno, depois um outro pequeno, você divide ele em pequenas partes, para que ele não fique tão grande e aparentemente tão difícil a ponto de desmotivar, né? E quando ele é pequenininho, você tem mais motivação para alcançar, né? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Ele é bem definido, você sabe o que você quer, então ele tem metas que você vai alcançando até chegar. Você sabe, Tamara, que eu observo muito comigo mesma, vou falar de mim. A dificuldade de... Eu tenho meu estilo de vida, eu tenho meu ritmo de vida. A dificuldade de... de saber onde que eu quero realmente chegar. Você sabe, você me conhece, eu trabalho com a lingerie, eu faço lingerie, eu tenho essa facilidade de produzir, de fazer, de criar as peças, mas eu tenho a dificuldade de, dentro desse setor de fabricação, eu tenho a dificuldade de um objetivo claro, eu quero chegar aqui. E eu acredito que muitas pessoas têm essa dificuldade. Qual é o meu objetivo? Dentro do meu profissional? Dentro do meu pessoal? Entendeu?
Isso é muito importante. Quando a gente tem consciência de qual é o nosso objetivo, como você falou, quebra em pequenos pedaços, divide em pequenos pedaços e coloca o seu emocional, a sua capacidade dentro de cada pedacinho desse, cada dia vai fortalecendo mais e mais. Eu tiro por mim, eu tenho essa dificuldade de formular o grande. Eu estou indo nos meus pequenos sem ter muita consciência de onde eu vou chegar. Eu acho que isso é uma dificuldade de nós seres humanos, de nós enquanto pessoas que talvez não seja ensinado nas escolas, talvez não esteja preparado, da minha geração talvez não tenha sido preparada para ter. Eu nem tinha consciência. Eu lembro que eu tinha uma professora que ela falava assim, não adianta fazer projetos, os projetos nunca dão certo. E isso ficou dentro de mim. Ela falava, não adianta você fazer projetos. Hoje, esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu tenho essa dificuldade, é como se quando eu colocasse aquele objetivo lá na frente, eu fizesse um projeto para aquilo, é como se em algum lugar aquilo fosse dar errado, eu desanimo. Quando você falou, a gente perde o entusiasmo. Então talvez o nosso pode melhorar de hoje, pode focar bem nessa questão de definir bem esses nossos projetos, consciente de que realmente são possíveis, porque também tem que ser uma coisa que seja possível dentro da sua capacidade, né? Sim. Colocar todo o seu amor, seu entusiasmo, que eu acho que tudo tem que ter esse, tem que ter esse entusiasmo. É um tempero, né? É o tempero para a vida, né? Porque aí você vai buscando o objetivo com motivação, com ânimo e ao mesmo tempo que você sabe que também se não der certo algum ponto ali, você tem o que chama de conhecimento, né? A flexibilidade cognitiva, aquilo de você fazer uma nova rota, uma nova meta, para poder alcançar ressignificar, aquilo. né? Também. Muitas vezes Também. tem que ressignificar para poder chegar lá. Exatamente. Mas sempre com o objetivo maior lá, né? É verdade. Ai, muito bacana isso. Muito bom, muito interessante. E para a pessoa que tem dificuldade, assim, bastante dificuldade de ter esse começo, como ela consegue dar essa tração? O que ela tem que fazer para dar aquele estalo e a partir dali ela não desmotivar de jeito nenhum? Ou que se ela desmotive por um tempo, mas ela tenha algo que ela retome assim que possível. Acredito que a compreensão de que, não só a compreensão, mas ter como eu posso dizer, como ação de que se você falhou num dia, você volta no outro. Ter resiliência, né? Resiliência. Para permanecer. É igual dieta. Você tá ali na dieta, você tá ali naquela meta de não comer açúcar. Não vou comer açúcar. Eu fui visitar uma amiga ou fui para algum lugar comer açúcar. Mas se o seu objetivo é não comer mais açúcar, no outro dia você já não come mais. Né? Você não vai, né, se jogar de vez só porque comeu um dia, ou escorregou, ou esqueceu, ou não conseguiu, ou desanimou, né? Não, você, a partir daquele segundo dia, novo dia, volta para a meta. Eu sempre falo isso, que é muito importante você acreditar que um novo dia vem cheio de novas possibilidades, cheio de energias novas, que muitas vezes a gente vai dormir desanimado por não ter chegado lá, por não ter conseguido, por ter fraquejado. E aí quando você acorda de manhã, que você vê aquele solzão lindo, você olha para uma planta, você olha para um animalzinho de estimação, você olha para a vida, você vê hoje vai ser tudo diferente, como o Rogério falou, né? Hoje melhor que ontem. Isso me dá um bom ânimo para mim seguir em frente, continuar e muitas vezes refazer a rota, ressignificar e crescer nos valores e crescer na objetividade, né? Que eu acho isso muito importante. A gente ter consciência de crescimento. Pode sempre melhorar. Sempre pode melhorar, né? Esse é o nosso podcast. Esse é o nosso podcast. Pode melhorar. Sempre podemos melhorar. Sempre. Inclusive tem aquela ideia do Kaizen, né? Aquela ideologia japonesa, onde você melhora 1% a cada dia. Então você faz, reavalia e melhora um pouquinho, né? Com consciência. Porque assim, eu acho que tudo parte muito do momento em que você se... Desde que eu conheci o Rogério, que a gente começou a conversar muito, que muitas vezes eu não tinha com quem conversar sobre minhas ideias, que as pessoas não davam muito valor, não paravam muito para ouvir.
E desde que a gente começou a conversar, que eu comecei a perceber a importância de ser conversado sobre o psique humano, sobre o desejo humano, sobre as nossas dificuldades. Nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas deficiências psicológicas que tem que ser, que pode melhorar, que pode a gente encontrar ajuda num amigo conversando, uma pessoa que tem mais experiência, mais conhecimento, nessa troca feliz de conhecimento, né? Essa troca feliz de ideias e de sonhos, e você falar seus sonhos para uma pessoa, e cara, a pessoa vê naquela ali, naquele teu sonho, a pessoa já vê lá na frente, já vê uma, que foi como nós idealizamos esse pode melhorar, não é? Foi. Entendeu? É muito interessante. Quando ela falou no Kaizen é exatamente essa nossa filosofia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E o Japão é um exemplo muito interessante, né? Depois daquelas bombas lá, ficou arrasado e eles conseguiram em pouco tempo, superou a expectativa de todos. E uma informação interessante, como temos 2 mulheres aqui hoje, quem fez tudo isso foram as mulheres. Você sabia dessa informação? Não sabia. Muito interessante. Porque a maioria dos homens morreram na guerra. E o papel maior, pode-se dizer até que foi das vovós. Porque as vovós ficaram com os filhos, para as mães trabalharem, e elas deram uma educação disciplinada. E as crianças, os homens quando foram crescendo, também as mulheres, educadas pelas avós, que inclusive tinham esse conhecimento de que não pode ser assim... Esse conhecimento disciplinar. Disciplinado, não pode ser uma educação qualquer que faz com que a gente melhore. Então eu achei essa história muito bonita. As mulheres estão de parabéns, as mulheres. Bom, e a força da mulher não é só no Japão, não. A força da mulher é incrível. Enquanto a mulher se vê com o papel dela na sociedade como um papel de força, de diferença, de educação, de firmeza mesmo, e parar de querer competir com os homens, ela tem que ter consciência do seu poder e parar de querer competir. Sabia? Porque eu acho que a competição num relacionamento, numa família, quando há uma competição, sempre um tenta derrubar o outro. É o reino dividido, né? É o reino dividido. Quando o reino é dividido, o reino é fraco. Uma família em que tem essa dificuldade, pode ver. Ela fica o reino dividido ele sempre vai ser enfraquecido. O reino dividido não subsistirá, né? Não subsistirá. É muito interessante. É. E a mulher, se a gente observar, o poder da criação está no corpo da mulher. O homem tem só a semente. A mulher, ela, literalmente. A mulher, eu acho que a mulher é um portal divino, onde desce o espírito com a matéria e se junta. Então, de fato, as mulheres estão de parabéns. As mulheres geram os homens. É muito interessante, né? Eu acho assim uma coisa assim interessantíssima a gestação, né? Realmente algo só o divino pode explicar, né? Algo muito grandioso. Muito grandioso. Muito grandioso, sem dúvida. E aí eu fico pensando assim, Tamara, por onde eu começo? Hoje eu vou fazer uma consulta com você. Como definir os meus projetos, como definir o meu objetivo maior, falando profissionalmente. Porque o meu objetivo de vida, o meu propósito de vida como ser humano sempre é amar incondicionalmente, amar as pessoas, olhar para as pessoas, conviver, ver as pessoas. Porque muitas vezes hoje em dia as pessoas estão dentro do mesmo ambiente como nós estamos aqui, ninguém se olha, ninguém se vê. Está todo mundo muito imbuído dentro do seu eu, não um eu de evolução, mas um eu de egoísmo, é o meu celular, é a minha turma, é a minha não sei o que, você está entendendo? E se esquece do nosso eu maior, do nosso eu real, do nosso eu verdadeiro. O que me preocupa muito, isso eu tenho muito desde criança, de olhar para o outro, de ver a sua fragilidade, se eu puder ajudar, eu já te ajudo sem você pedir ajuda.
Eu sempre gosto muito dessa questão de olhar para o idoso, de estar de olho no idoso, porque ele sempre já tem uma fragilidade maior. E me preocupa muito hoje, no que nós estamos vivendo, essa questão das pessoas não se verem mais, não se olharem, não se sentirem, não se reconhecerem. Você está aqui comigo, você está conversando, eu estou conversando com você, de repente você está aqui no celular, você não está aqui comigo. Você está com pessoas que nem sabem que você existe. Você está olhando vida de pessoas lá longe, lá no coisa. Você está entendendo? E hoje isso me preocupa muito mais do que antes. Porque antes eu já via assim, tipo, eram idosas, as pessoas quase que isolavam dentro da própria família. Era como se fosse deitado numa rede lá, num cômodo escondido, como se fosse uma vergonha. E aquilo sempre me incomodou, desde criança. Mas hoje eu vejo os jovens eles estão se isolando, eles estão vivendo isso assim de uma forma muito doentia. E como pode melhorar? Como pode melhorar? O que nós podemos melhorar nisso? Como pode um jovem hoje olhar para assistir um podcast desse, chamar a atenção dele? Hoje eu estava pensando isso. Como que a gente pode fazer com que um jovem desse pare e escute um pode melhorar desse, internalize como que eu posso melhorar? Não é só o fazer profissional, o melhorar profissional, mas melhorar como ser humano, como pessoa, como é a minha essência, como que a minha essência pode ser fortalecida, fortificada, sabe? Como despertar esse desejo de fortificar, de fortalecer, de iluminar esse eu maior que todos nós temos, que todos nós somos, né? Dentro, principalmente dos jovens. Eu percebo que os jovens estão crescendo alienados da realidade, como você trouxe, né? Vivem muito no eu e eles não vivenciam as experiências da humanidade, nem pelo real, pela vivência diária, nem pela literatura. Eu gosto muito de histórias, tantas histórias clássicas, onde as crianças e os jovens podem ter contato com muitas experiências de vida que eles não puderam ou não podem ter no dia a dia, coisas que já passaram, dificuldades como secas e várias outras coisas, e as guerras e tudo. As pandemias, essas, né? Poderia até dizer assim, mas que coisa terrível uma criança ler algo sobre isso. É importante ela conhecer sobre a história, porque isso desenvolve empatia. E quando ela observa a realidade também, ela vai poder sentir o que, de certa forma, o outro sente, entender a perspectiva do outro. E quando ela vive num mundo só de si, onde é eu me sentir bem, eu buscar os prazeres, eu estar legal, eu estar me divertindo, ela vive como se fosse anestesiada da realidade, porque ela está tão ali envolvida com prazeres que ela não sente, né, a realidade, não percebe o outro, e vão sendo pessoas que vão ser pessoas egoístas. Exatamente isso que eu vejo, exatamente isso que eu sempre percebo, e que eu sinto muita vontade, e eu quero muito que o objetivo principal do nosso Pode Melhorar seja exatamente esse despertar do seu verdadeiro eu, despertar da empatia com o outro, despertar do autoconhecimento, não ser só uma cópia da manada que existe, que está lá nas redes sociais, porque fulano tem 17 anos, já é milionário, fulano, como se fosse uma vida muito, sabe? E eu fico com muito desejo que essas crianças vejam que a realidade da vida é luta diária. É estudar, é ler, é crescer, é buscar e ver o outro, é olhar para o outro, é entender as diferenças e respeitar sem bullying, ver que uma pessoa tem defeito físico, tem problemas físicos, tem problemas, e tudo bem, é uma pessoa como você, sabe? Eu acredito muito que o Deus, o grande ser, o grande mestre de todos nós, ele habita em cada um de nós. Eu falo muito assim, isso é muito próprio meu. O Deus que habita em mim, habita também em você. O que cada um faz com o Deus que habita em si, é que nos diferencia um dos outros. Porque às vezes,
Você na sua santidade, que todos nós temos a centelha divina, você na sua santidade você desenvolve para medicina, o outro desenvolve para agronomia, cada um dentro da sua santidade, da sua grandiosidade. E aí, se a gente vê que todo mundo acha que não, só vai ter uma Ferrari, vai ter uma coisa, se for como é que chama? Um pessoal que foi um influenciador, com não sei o que. Cara, influenciar o quê? Vamos influenciar as pessoas com pode melhorar, a buscar essa essência, se autoconhecer, se autodescobrir. Qual é o meu projeto de vida? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? O que Deus quer de mim? Eu falava muito isso com o papai. Falava assim, papai, se o Senhor ainda está aqui, é porque o Senhor é muito importante para Deus. Então vamos nos alimentar, que era quando ele tinha dificuldade de se alimentar. Vamos se alimentar, que é para o Senhor, é muito importante. Deus está contando com o Senhor. Deus está contando com cada um de nós. Eu acredito muito nisso. Também acredito. E é interessante também a gente ver essa questão de a gente competir. Eu percebo que as pessoas competem umas com as outras, um médico com outro médico, um influenciador com outro. E que tal a gente competir com nós mesmos? Será que hoje eu estou melhor que ontem? Será que eu estou trabalhando para que amanhã eu esteja melhor que hoje? Eu acho que a única competição sadia que existe é essa. Da gente competir com nós mesmos. É observar o que eu estou fazendo hoje será o futuro, amanhã, que será um hoje novamente. E o que eu estou fazendo hoje, no presente, vai me levar a estar melhor amanhã. Então eu estou competindo comigo mesmo. Mesmo porque, meu amigo, esta é o único poder que você tem. É sobre você mesmo. Você não tem poder sobre o outro. Isso é uma questão muito interessante de ser observada. Né? Então, se a gente tiver essa consciência, buscar essa consciência, vou competir comigo mesma. Tamara linda, maravilhosa, toda linda. Eu vou querer ser a Tamara, eu não tenho esse poder. Eu vou querer ser linda, maravilhosa igual a Tamara, nunca vou chegar. Eu posso usar a mesma roupa que ela, a mesma maquiagem, mas eu não vou ter nada, essência, nada, nenhum poder sobre a Tamara. O único poder que a gente vai ter é sobre a gente mesmo, né? Sobre os nossos. Isso é tão importante que se eu tenho poder sobre mim mesmo, e só eu tenho, e eu acredito que só eu tenho poder sobre mim mesmo, então logo o outro não pode me afetar, a menos que eu deixe que eu permita. Me afetar, a menos que eu permita. Então isso é um poder muito grandioso que a gente tem. E que a gente não usa. A gente deixa, muitas vezes, o outro chegar e dizer, tu tá feia. Você passa o dia se achando feia. Por quê? Porque você não tem consciência de que o outro é só a opinião dele. É só a opinião dele, não nada mais. Não pode deixar afetar. Mas isso nos afeta. Então, nós somos grandes, mas não temos consciência da nossa grandiosidade. Nós somos fortes, mas nós não temos consciência da nossa força. Enquanto a gente o pode melhorar exatamente para isso, para resgatar, buscar, mostrar isso, todos nós temos essa força, esse poder, essa condição de melhorar sempre. Pode melhorar. Pode melhorar. Desde pequenos detalhes do dia a dia. Eu lembro que, há um tempo atrás, gente, eu acordava e, às vezes, sei lá, inventava... Era como uma ideia maluca, como se eu tivesse uma pressa. Então, às vezes, minha cama ficava desarrumada. Ou louça que fica na pia. Gente, pequenos detalhes fazem diferença na vida da gente. Hoje eu não fico com a minha cama desarrumada. Pode ser, assim, a pressa que for. Eu tenho que arrumar minha cama antes de sair para qualquer lugar. De manhã, a primeira coisa, assim, acordo, tenho que arrumar minha cama. Senão, não sei, falta alguma coisa, sabe? Pequenos detalhes que a gente vai organizando na vida e vai melhorando. Vai percebendo. A gente vai sentindo aquilo, vai melhorando e a gente tem um desejo de ir melhorando mais. É muito interessante. É lindo isso. Sabe o que quando você falou aí que eu fiquei imaginando? Quantas pessoas levantam de manhã sem objetivo nenhum? Né? E é tão bom quando você acorda e você, como você falou, você nem se ligava, você corria tanto e não sabia para onde. Os pequenos passos bem direcionados
Eles vão... esses dias eu assisti um curso ali no CDL, do Sebrae, e ele falou assim, aí tinha a passagem do gato, da Alice no País das Maravilhas, aí chegou com um monte de caminhos. Alice, para onde vai esse caminho? Para onde vão esses caminhos? O gato falou assim, para onde você vai, Alice? Ela, não sei. Poxa, se você não sabe para onde você quer ir, então qualquer caminho desse serve. Eu achei tão interessante. Porque quando você não tem esse direcionamento bem decidido, bem definido, quando você começou a se questionar sobre isso, por que eu corro tanto? E ao mesmo tempo tão desordenado, para não ter tempo de arrumar minha própria cama, para deixar ela pronta para quando eu chegar cansada, né? Eu aprendi a arrumar minha própria cama com uma moça que trabalhou comigo. A gente chama ela de Monega. Eu sempre arrumei minha cama, mas ela nunca era tão lisinha, tão bem cuidada. No dia que eu vi a Monega, uma pessoa tão simples, com tanto zelo, olha o que é você ver o outro. Os exemplos estão o tempo todo, gente. Numa criança dessa o tempo todo. E aí hoje em dia, minha cama e toda a vida que eu tô arrumando minha cama, eu lembro da Monega. E aí é sobre a gente poder melhorar sempre. Mas para a gente poder melhorar, o que a gente precisa, Tamara? Rogério? Eu acredito que clareza. Eu acho que conhecimento sobre também, acho que faz parte de você ter esse desejo. Eu acredito que sim, acho que você pode falar mais sobre isso. Eu acredito que o conhecimento, ele seria o inicial. Tudo que a gente está falando aqui, todas as pessoas que a gente trouxer aqui, que é exatamente para a gente crescer, todos os conhecimentos que a gente adquirir aqui serão ótimos. Todas as ideias, todos os exemplos, todas as histórias. Mas essa é a minha percepção, a minha opinião. Cada pessoa tem uma maneira de perceber a vida e um momento. Não é regra, não há regra, né? Vai haver um momento que você vai perceber mais, dar mais valor àquilo. Dar um start. Hora você está mais na prática, hora você está mais... Às vezes um livro que a gente lê, abre um podcast que a gente ouve, isso. A gente abre um leque, né? E hoje eu tô nessa de conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é o início de tudo. Você vê que uma criança, ela nasce, apesar de ter seus instintos de sobrevivência, ela não conseguiria sobreviver só. Ela ainda assim precisa dos pais. E com o passar do tempo, ela vai aprendendo coisas. Você vai ter um filho em uma família, um filho na família 2. Dependendo do que eles aprendem, vai fazer com que um desenvolva mais ou desenvolva menos. Mesmo estando na mesma situação, no mesmo local, estudando na mesma escola, com a mesma condição financeira. Então, o conhecimento ele faz uma grande diferença. O conhecimento ele leva também a determinadas experiências. E a depender do seu conhecimento, você pode, na mesma experiência, adquirir mais conhecimento do que um outro que não tinha um determinado conhecimento. Uma chave. Imagina que 2 estão numa caverna escura. Um tem uma lanterna melhor, enquanto o outro está apenas com uma vela. Aquele que está com a vela ele não vai conseguir ver tantas coisas, a não ser que ele olhe para o que está alumiando com a lanterna boa. Que aí já fica a dica para a gente. Alguém que já conseguiu, a gente pode observar e aprender com eles também. Eu amo esse olhar, esse aprendizado que vem da experiência do outro. Não como imitação, mas como inspiração. Que a gente pode modelar, né? Que a gente pode modelar e trazer para a nossa capacidade. Porque eu acho que cada um, como você colocou aí, são pessoas educadas dentro da mesma condição que se desenvolvem de formas diferentes. Adquiriram o mesmo conhecimento, mas cada um levou para uma aptidão que ele tem na vida. Cada um leva para aptidão. Para sua, né? Mas tem a questão também de você ter um conhecimento melhor, mais apurado. Imagine alguém que lê livros comuns, enquanto o outro lê livro de boa literatura, de bons exemplos, de inspirações. Então, você fala da qualidade do conhecimento. Da qualidade do conhecimento. Isso. O que mudou na minha vida em relação ao conhecimento, que para mim foi uma chave, foi quando eu descobri que existia a possibilidade de eu aprender a aprender.
Quando eu ouvi isso, para mim mudou tudo. Eu posso aprender a aprender. Então significa que eu posso aprender muito mais fácil, muito mais rápido do que alguém que está só tateando. É como se acendesse a luz para aquele ambiente. Aquele que está só tateando, ele não tem luz. Mas ele consegue, devagarzinho aqui, tropeça aqui, vou me agarrando na parede aqui e consigo. Mas se eu tiver uma luz, seria esse aprender a aprender. A possibilidade de eu compreender. Se eu compreendo a linguagem, logo eu vou aprender muito melhor. Vou ler um livro e vou compreender muito melhor. Desenvolver muito mais rápido. Muito mais rápido, porque o conhecimento. Aquelas chaves que abrem determinadas portas. Exemplo, eu quero ter determinada profissão. Eu sei realmente o caminho? Eu sei se essa faculdade realmente é melhor? Às vezes, pouco conhecimento que me falta, eu escolho uma faculdade que não é tão boa, com ideologias que não é tão boa. Aí, às vezes, por detalhe, eu perco a rota. Eu vejo que ou pega a rota mais difícil, às vezes até. Né? Eu percebo que se a gente for andar 1 quilômetro de distância, se a gente fizer a curva a 1 centímetro, se a gente for para a esquerda ou para a direita 1 centímetro, a gente não vai chegar lá. Quando chegar lá, a gente vai estar a 100, 200, 300, 500 metros de distância, por causa de um pequeno detalhe. Então eu hoje me considero, talvez por eu não ter ainda o conhecimento que eu desejo ter, isso considero muito importante hoje. Respeito tudo, acho que tudo é válido, tudo que Deus fez é válido, tudo é essencial, tudo é preciso em determinadas horas. Mas nesse estágio de vida, não sei se é o seu caso, mas eu percebo que o conhecimento é algo muito importante. E para a gente finalizar, cada um de nós vai dizer em uma única frase. Vamos dizer que você só tem essa oportunidade de deixar uma frase, mas essa frase vai aparecer em todo lugar do mundo. Todas as pessoas ouvirão. Que frase vocês deixariam, você, Tamara? Que frase você considera tão importante que todas as pessoas deveriam ouvir, aplicar e ver os resultados, poder melhorar? Nossa, vamos lá. Uma frase que o que eu gosto é que eu sempre falo que a nossa vida, para que a gente possa avançar, é preciso agir. Então eu gosto dessa frase, né? Ação. É preciso agir, né? A gente adquire o conhecimento, a gente busca sabedoria e sente esse desejo, está dentro de nós o desejo de crescer e melhorar, mas eu percebo também que o agir, ele é um esforço que precisa, né, de um sacrifício, às vezes de uma consciência. E de um start ali. Então, às vezes é o passo mais difícil. Então, precisa a gente ter essa decisão de, a partir do conhecimento que a gente adquiriu, a partir do desejo que a gente tem, é preciso agir diante dele, né? Com pequenos passos, né? Para se chegar ao de desejo. Mas tem que agir. Tem que agir. Que seja pouco ou muito, tem que agir. Tem que agir. Ok, e você, Martinha? A minha frase vai ser o seguinte: eu sempre, de uns tempos para cá, eu venho muito consciente, estou com muita consciência da importância do bom ânimo com a vida. Tenha bom ânimo, sabe? Tenha bom ânimo para dar os primeiros passos, para fazer a diferença, para saber que pode melhorar. Tenha bom ânimo para acreditar. Tenha bom ânimo para acreditar que a nossa única certeza é o agora. Que de alguma forma, tudo que já passou não tem mais como você mudar. Você tem que começar de algum ponto. Então, tenha bom ânimo para começar, de consciência do agora. Sempre é tempo de começar. Não importa se você tem 50, 60, 80 ou apenas 10 anos. Você sempre pode melhorar do ponto onde você está. Ótimo, perfeito. Então a gente começa com bom ânimo, e se faltar alguma coisa, você vai para o conhecimento. Adquire o conhecimento necessário. Se não tiver o ânimo... O tripé é esse, meu amigo. Esse é o verdadeiro tripé. E não tiver esse bom ânimo, você passe a ouvir, procure pessoas que já conseguiram, que já chegaram onde você quer chegar, ou até um pouco mais além.
Se abasteça desse de conhecimento, ação e bom ânimo. E bom ânimo. Esse é o tripé. Tamara, nós três. Gente, esse tripé é perfeito. Perfeito. Para uma vida de grandes realizações. Então vamos concluir hoje com essas 3 chaves de grandes realizações para a sua vida. E Tamara vai deixar suas redes sociais. Quais suas redes sociais para a galera encontrar? Pronto, meu YouTube é Educa Momentos, onde eu faço um trabalho de orientação parental, educação de filhos e de estimulação. Então, Educa Momentos no YouTube e Psique Tamara Duarte no Instagram. Marta Chaves. A sua primeira. Você por último. As minhas redes sociais aqui no YouTube é Rogério Paulo Único, no Instagram também Rogério Paulo Único e no TikTok também Rogério Paulo Único. Trabalhando mais com essa questão de autodesenvolvimento e autoconhecimento para que a gente possa melhorar cada dia mais. Eu, Marta Chaves 13 no Instagram. A única rede social que eu estou tentando usar, que eu sou meio avessa à rede social, tenho que aprender, estou, na luta. E é isso. Muito feliz de estar participando desse momento. O que eu achei mais lindo quando ele falou pode melhorar, o que eu falei o outro nome? Aí, quando depois eu falei, cara, pode melhorar. Sempre pode melhorar. A ideia do pode melhorar foi pelo seguinte, porque a gente pode trazer todos os temas, desde educação financeira, autoconhecimento, autodesenvolvimento, saúde, fica aberto para todos os temas. E tem gente boa, profissional, com boas ideias, com bons propósitos em todas as áreas. Que a gente tem que trabalhar, porque o ser humano ele não é feito de um único, não é só o psicológico, não é só o profissional, é o todo, é o profissional, o psicológico, é o de autoajuda, o autocuidado, tem profissionais incríveis, a educação, as diferenças sociais, o social, né? Eu acho tão bacana esse pessoal que faz o trabalho social. A educação acho que é a raiz, sabe? A raiz de tudo. De mudar a coisa. A educação é a raiz de tudo. Então, só para concluir. Se esse vídeo te agregou valor, já se inscreve, porque a gente vai ter muitos episódios legais com bastante pessoas com conhecimentos que você pode melhorar. Se você conhece alguém que esse vídeo também possa ser útil, aproveita e compartilha. E vamos concluir. Até mais. Tchau!